Ai, meu Deus do céu. E aí, meu torcedor brasileiro preferido, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu não assisti o jogo do Flamengo hoje. Estava aí num bar, numa cervejaria aqui de Curitiba, muito famosa, porque é ela que fabrica a cerveja oficial do Iron Maiden no Brasil, The Trapper. Então eu estava lá comemorando o aniversário da minha esposa, com a família, e a gente passou a tarde todinha lá, chegamos lá mais ou menos em torno do meio-dia, saímos agora há pouco, depois das 7, a hora que acabou, né? Tiveram 3 shows lá, é maravilhoso. Para quem não conhece Curitiba, vem em Curitiba no sábado, de tarde, vai lá na Bode Brown, que é Bode Brown, sempre tem alguma coisa lá, cara. Sempre vai ter show. E é de graça. O show você assiste de graça. Vai tomar cerveja, vai comer espetinho, vai comer uma bagaça lá. Tá bom pra caramba, cara. Bom. É um ambiente super legal, cara. Sabe? Todo mundo bem educado. E metal correndo. Hoje teve Ramones, teve aí quem que foi o segundo? Agora eu tô na cabeça, nem tá em nada, né? O Ramones, o Kiss Cover, os caras tudo maquiado e tal. E depois teve o Iron Maiden cover no final ali. Muito massa, cara. Massa demais. Então por isso que eu não assisti o jogo hoje. Mas eu acompanho tudo, né? Eu tô ligado no Campeonato Brasileiro. Então eu vou colocar aqui pra vocês. Vamos começar descontraído aí o vídeo com quem viu o jogo. Olha aí, ó. Resume o jogo do São Paulo com o Flamengo. 2-0. 2 gols. Podia ser tido mais? Podia. Podia não tomar mais? Podia. Resume, é um time imundícia, um jogador esmorfético, uma diretoria lazarenta, né? Uma comissão técnica chinfrim. Resumindo, nós somos um time frouxo, uma diretoria frouxa, né? Uns jogadores frouxos e jogadores caneludos, né, Bruno? Diretoria ruim e vamos pra puta que pariu que vai fundar o São Paulo. Se a zona de rebaixamento São Paulo entrar, vai ser difícil sair, né, Bruno? Ixi, que feia coisa lá, né? Ó, mais um pra vocês aí, ó. É rir pra não chorar, porque é pra estar uns 3-0 pro Flamengo, cara. Puta que pariu, era pra estar uns 3-0 pro Flamengo. Crê em Deus Pai. Não tem como ficar parado o campeonato, não? Tem como ficar parado mais um mês? Tem como ficar parado mais um mês do campeonato, não? Ei, Crespo, tá louco? Tem como? Crê em Deus Pai, tá louco? Não dá pra ficar parado mais um mês do campeonato, não, mano? Jesus amado, nossa senhora. Tem algum diagnóstico se ele pode voltar? Só rezar. Tudo bem. E se você já viu alguns reforços, alguma carência no elenco do São Paulo, se você já teve esse Quando diagnóstico? fala de Lucas Moura ou outros que estão fora, de falar com o doutor. Se você falar de mercado, falar com a diretoria. Eu falo de jogo. Mais fácil. Já chegou assim, Crespo? Meu Deus do céu, que complicado, hein? Já chegou fazendo o nome do pai. Mas realmente, gente, se você olhar os números do jogo, você vê mesmo que foi um amasso que o Flamengo deu no São Paulo hoje, hein? Né? Teve golaço de Luiz Araújo, eu vi os gols, né? Golaço de fora da área ali, no ângulo, né? Encobriu o goleiro. Né, lei do ex funcionando, e o gol do Wallace Ian, né, o gol do Wallace Ian também, oportunismo no rebote ali, e só não foi mais, segundo a imprensa, a galera que eu andei consultando aqui, porque o Flamengo teve aí o goleiro pela frente, né, o goleiro segurou bastante bola, né, bastante bola. Teve a parte ruim do jogo, que foi a lesão do Ayrton Lucas, na verdade ele estava substituindo já o Alexandre, e aí teve a lesão e complica, né? 2 laterais você perde aí no mesmo jogo, porque parece que foi feia a lesão do Ayrton Lucas ali. Vai ficar alguns dias parado. Foi atendido, foi pro hospital, tudo, mas tá tudo bem, né? Só que é um corte, né? Aí complica, né? Não dá pra jogar uma semaninha aí, imagino. E aí os números da partida foram bem interessantes, ó. O Flamengo, ele chutou 17 vezes no gol do São Paulo. E o São Paulo apenas 5 vezes, cara. Totalmente acuado o São Paulo. E aí o Flamengo acertou 6 no gol e o São Paulo 0. 60% de posse de bola do Flamengo contra 40% do São Paulo. Foram 85% de acerto do São Paulo contra 83%. Do Flamengo, 85% do Flamengo contra 83% do São Paulo. 9 faltas do Flamengo, 6 do São Paulo. 2 amarelos de cada lado, nenhum vermelho.
2 impedimentos para o São Paulo, 5 escanteios para o Flamengo e mais 1 escanteio para o São Paulo. E com essa vitória, o Mengão se consolida na liderança, se mantém na liderança com 27 pontos em 12 jogos, tem 22 gols de saldo, velho. O Flamengo só tomou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Aí, cara, eu falo pra vocês, fez muito bem, né? Imagino essa parada, essa Copa do Mundo aí de clubes, o qual o Flamengo participou, o Palmeiras participou, porque a impressão que dá, se olhando os números, que o Flamengo estava em outro ritmo. E eu vi aí a galera comentando que o Flamengo foi um ataque contra a defesa. E pelo menos nos números a gente tá vendo isso, né? Que o Flamengo estava em outro ritmo, né? Um patamar acima, que veio com o gás que tava lá no Mundial, né? Que lá teve que mudar um pouco a intensidade, né? Então veio com aquela intensidade do Mundial e os times aqui ficaram treinando de férias, tranquilo, e volta, vamos jogar mais uma e bumba! Só não foi mais, segundo o pessoal aí, por causa do goleiro do São Paulo, tá? Agora, a polêmica toda foi depois do jogo, nas declarações do Felipe Luiz quanto ao Pedro. Ele não perdoou, cara, detonou, expôs o Pedro de uma forma assim que eu, sinceramente, eu não concordo, cara. Eu acho que tem que ter punição, tem que ter hierarquia, tem que ter tudo lá dentro do clube, de qualquer clube. Mas eu acho que o cara ir a público, assim, expor o profissional Pedro, por mais não profissional que ele esteja sendo agora, neste instante, eu acho que não cabe, né? Não é bom isso aí, isso pode dar até um embrolho lá pra frente, né? Porque você expõe o cara, imagina você trabalhando numa empresa, o cara acha que você não tá bem, que você tá fazendo corpo mole, tudo, e fala pra todo mundo, você não consegue arrumar emprego depois. Mas no futebol a gente sabe que é um pouco diferente isso, né? Mas mesmo assim eu acho que não deveria expor. Mas dá uma olhada o que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro. Vamos acompanhar aqui, ó. Rapidinho. Vamos lá, já! O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Era ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem a ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Rapaz, sim, esse corte aí tá explodindo no Instagram, Facebook, tá em tudo quanto é canto, cara, o próprio YouTube. Cara, o negócio tá sério, né? Então, detonou, né? Não teve meia palavra com o Pedro, né? Fala que o Pedro, a atitude do Pedro chega a beirar o ridículo, como ele falou, foram palavras fortes, né, cara? Palavras fortes, né? E eu acho que não deve estar bem o clima lá, pelo que o Felipe Luiz falou também, ele estava segurando isso já faz tempo, que o Pedro já não vinha dessa forma já de um bom tempo, ele estava, só que agora não tem mais como segurar. Diz que tem dados do GPS que mostram que o Pedro não está se esforçando nos treinamentos, é o pior dos nos treinamentos, no esforço, em vontade. Então tá meio complicado o negócio, né? Não dá para entender o que será que tá acontecendo na cabeça do seu Pedro, né? Um baita de um jogador, um cara que é considerado aí o melhor centroavante da América do Sul, e passar por uma situação dessa, né? O que está acontecendo? Por que será? Será que ele não está conseguindo se recuperar fisicamente? Por quê? Se ele não está treinando também, não está tendo a intensidade que tem que ter nos treinos, ele não vai conseguir voltar à forma que ele tinha antes da operação. Aí a pergunta que fica, né? Será que ele perdeu um pouco dos movimentos, perdeu um pouco da força por causa dessa operação no joelho? Essa é uma pergunta que tem que ser feita.
né? E de repente o cara começa a se estressar, né, véio? Começa a ficar nervoso, os caras começam a cobrar que ele se esforce mais, que ele vai, e aí ele de repente não consegue, não sei, cara. Tem alguma coisa também que gostaria muito de ver o Pedro falar também, pra gente ver e pesar as coisas da maneira correta. Do jeito que tá aparecendo, é o Pedro que é o vilão da história, né? O Pedro é o vilão, não quer treinar, tá debochando dos treinos, não falta de respeito com os amigos, né? Então não tem como relacionar ele para jogar. Falta de respeito com o Felipe Luiz, né? Que é o hierárquico, né? O chefe dele, né? Embora os dois tenham jogado junto lá atrás, tenham sido os amigos. Eu sempre falo que é uma situação complicada, né? Quando você promove um cara do mesmo setor para com teus ex-pares, né? É meio bem complicado isso aí em qualquer lugar, tá? No futebol deve ser pior ainda, imagina. Não deve ser fácil, não. Mas o Felipe Luiz aí tá exercendo a sua autoridade, afastou o Pedro. Eu só não concordo da maneira que ele falou. Ele podia falar, ó, o Pedro não tá bem, né? Tá com problemas físicos, como ele já falou várias vezes, ele já vem falando, né? E aí a gente decidiu que para esse jogo ele não pode ser relacionado. Então, mas ele vai continuar treinando, vai resolvendo internamente. Aí já detonou, né? Já praticamente chutou. Acho que o Pedro vai vir pedir desculpa pros amigos, pra galera, que nem ele falou, ó, o Pedro tem que voltar, pedir desculpa e voltar a treinar com intensidade. E aí tá tudo bem. Mas será que o Pedro vai conseguir, vai vir pedir desculpa mesmo? Era bom escutar o Pedro, né? Mas aquele detalhe, né? Será que ele vai querer falar também? Será que vão querer que ele fale? Eu não entendo muito se é válido ou não, se pode ou não, né? O certo é ele falar, né? Pra gente ver o que aconteceu de verdade. Se ele realmente errou, ele vai falar público, ó, eu errei, tava com a cabeça quente, tava com um problema aí, xixi, misturei as coisas, não posso misturar, mas eu quero voltar, quero ser o Pedro antigamente, e bola pra frente. Isso tá deixado ali pelo Felipe Luiz, para ele fazer isso, que tava tudo bem, que ia voltar a treinar, e se o Felipe Luiz entender que tá no momento certo de voltar, ele ia voltar a jogar e ser relacionado, né? Então, vamos aguardar, né? Situação complicada, eu já vi posts aí de palmeirense. Ah, traz o Pedro. Gente, tem que ver como é que tá o Pedro primeiro, tá? Ó o Dudu, né? Ó o Dudu, é um exemplo. Né? Negócio de operação no joelho não é fácil, cara. Muda muita coisa no atleta, infelizmente. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. E só, você não falou do Palmeiras. O Palmeiras, cara, tá de folga. Os caras estão treinando para jogar com o Mirassol lá na quarta-feira. Então, não tem nenhuma notícia assim tão relevante. Aí eu vi aqui que o Palmeiras emprestou Naves pro time de Portugal. Não sei porque também, não tem tanto zagueiro assim, mas tá lá emprestado o Naves. Já faz tempo que o Abel Ferreira tava querendo descartar o Naves, né? O Abel é foda, cara. Quando o cara não ganha moral com ele, acaba. O cara não consegue mais. Eu não sei, pode treinar, pelo que a gente vê aqui, e não tem jeito. Aí ele libera os caras mesmo, não sei. Às vezes o cara até pediu pra ele, porque tá vendo que não tá tendo chance, e assim por diante, né? E na zaga do Palmeiras é complicado mesmo, né? Gustavo Gomes, Murilo, aí tem o Fux lá que a galera tá gostando, que tá jogando. Tem o Mikael, que muita gente acha que ele não serve, mas pra mim é um zagueirão normal, bola pra frente que o jogo é de campeonato, vamos que vamos, entendeu? Então, tem uma concorrência grande aí do Naves na zaga do Palmeiras, né? Mas a gente sempre fala que a gente quer mais que um elenco, né? 1, 2, 3 elencos bons ali pra suportar a temporada, né? Então, não sei se era legal você liberar um jogador assim. O problema é que quando você tem vários jogadores do mesmo nível e você pode utilizar só um, os outros não querem ficar no banco, eles querem jogar, porque eles sabem que ele pode jogar em outro clube de titular, e aí não quer ficar ali fazendo parte daquele elenco, sendo que ele não tá jogando. Se rodar bastante o elenco, talvez você segure, né? Mas não é o que acontece no Palmeiras, não roda tanto assim não, infelizmente. Beleza? No mais tranquilo, até mais, até o próximo vídeo.